Opa, e aí? Bora tentar desenvolver esse raciocínio de ponte de Wheatstone. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, o que a gente tem aqui é uma ferramenta para a gente poder descobrir qual que é o valor de uma resistência em algum ponto desse circuito. Basicamente, essa ponte ela vai constituir de quê? Eu preciso ter quatro resistores, que são esses daqui, onde um deles vai ser um resistor desconhecido, ok? Entre esses resistores aqui, entre esses dois caminhos que a corrente elétrica pode seguir, eu vou conectar uma ponte. E essa ponte vai ser simplesmente, pode ser um fio, pode ser uma resistência, pode ser qualquer componente elétrico, desde que neste ramo do circuito a corrente elétrica seja zero. Então aqui a gente precisa ter essa exigência de que a corrente elétrica deve ser zero. Se a corrente elétrica for zero nesse ramo desse circuito, significa o quê? Que nesses dois potenciais aqui, esses dois pontos, eles devem ser iguais. Ou seja, se eu chamar isso aqui de A e esse daqui de B, esses dois potenciais, o A, devem ser iguais. Então, o A é igual ao B. Ou seja, nesses dois ramos do circuito, não há diferença de potencial. Perfeito? Ok, Hugo, estou entendendo. Ok. Então vamos imaginar como que funciona a corrente elétrica. Como que a corrente elétrica vai caminhar por esse circuito? Então vamos lá. Vou supor que ela parte daqui, da esquerda. Vai vir uma corrente elétrica total. A partir desse ponto, ela vai chegar nesse ponto X aqui. Nesse ponto X, ela vai se dividir. Vai vir uma corrente para cima e um pouquinho para baixo, e dois. Chegando nesse ponto, ela vai passar pela resistência e vai continuar o seu caminho. Chegou nesse ponto A. Hugo, será que ela vai descer? Observa só. Aqui o potencial é A, aqui o potencial é B. Mas falamos que o potencial de A ele era igual ao de B. Ou seja, não há diferença de potencial. Se não há diferença de potencial, não há corrente elétrica. Era isso que a gente combinou lá no início. Se não há corrente elétrica, então aquele 1 que estava passando aqui por cima, ele também vai ter que continuar a sua trajetória passando aqui pelo resistor R3, sem perder elétrons, sem descer elétrons ali. Da mesma forma, a gente vai fazer com I2. Ele vai seguir o caminho dele, vai passar pela resistência e vai chegar aqui no ponto B. Chegou no ponto B, será que ele vai subir, Hugo? Não. Lembra só que o potencial de A é igual ao do B. Se os potenciais são iguais, não há corrente elétrica. Então ele vai seguir o caminho dele pelo resistor R2. Então aqui é o I2. Perfeito. Só que observa comigo que eu consigo fazer uma relação entre as diferenças de potenciais. Como assim, Hugo? Se eu for analisar a diferença de potencial entre X e o A, eu vou colocar aqui, ó, de um lado, ó, potencial entre X e A. Eu consigo determinar que a queda de potencial daqui para o ponto A será referente somente a esse resistor R1. E a gente sabe como calcula uma queda de potencial em um resistor. É simplesmente aquela equação do Uri. Tensão igual a resistência vezes corrente elétrica. Nesse caso, estamos trabalhando com a resistência 1 e também a corrente 1. Então, agora a gente está trabalhando com esse ramo aqui do circuito. Ó. Pegamos esse ramo, transcrevemos ele para uma equação. Da mesma forma, iremos fazer agora com R4. Então, vamos ficar com a diferença de potencial do ponto X ao ponto A será igual. Só tem um único resistor, e esse resistor está passando uma corrente I2. Então, a queda de potencial dele vai ser o valor do resistor R4 vezes a corrente elétrica que flui por ele. É o I2. Perfeito? Então, aqui eu fiz somente o lado esquerdo dessa minha ponte. Eu só fiz esse lado aqui, ó. Está faltando agora trabalhar o outro lado. Então, a gente vai escrever as equações também para o outro lado. Repara só que eu vou colocar esse ponto aqui como sendo ponto Y. E aí eu falo para vocês, a diferença de potencial entre o A e o Y está sendo referente a somente esse resistor e passando nesse resistor essa corrente elétrica. A gente consegue determinar a diferença de potencial através da equação já conhecida. Como é que vai ficar? Potencial de
A até Y vai ser igual a queda de potencial R3 vezes o I1. Vou fazer o mesmo agora para o circuito de baixo. A diferença de potencial é a mesma. E Hugo, por que a diferença de potencial é a mesma? Aqui o potencial é B, mas lembra que ele também é igual ao A. De onde que a gente tirou isso? Daqui do início. Ó. Potencial de A é igual ao de B. Se a energia aqui é a mesma, então a gente pode afirmar que a diferença de potencial entre esse ponto e entre esse ponto vai ser referente a esse resistor. Como é que vai ficar a conta agora? A queda de potencial entre o ponto A e Y, lembra que esse A aqui ele está sendo referente a esse B, que são iguais, é igual ao valor da resistência R2 multiplicado pela corrente I2 que passa ali, ok? Então eu cheguei nessas 4 equações aqui. Essas 4 equações, perfeito? Mas aqui a gente consegue encontrar uma relação. Qual é a relação? Repara que temos agora 4 equações e 4 incógnitas. A gente tem, ó, R1, R2, cadê? R1, R2, R3, R4. A gente tem I1, I2, I3, opa, I1, I2, I1, I2. Então aqui a gente consegue resolver essa equação e deixar ela de forma mais bonita. Como é que a gente pode resolver isso daí? Vamos pensar aqui que eu posso dividir uma equação pela outra. Como assim, Hugo? Uma equação pela outra? Eu vou dividir essa por essa e essa por essa. Olha como é que vai ficar. R1 vezes I1 dividido por R4 vezes o I2, sendo igual ao R3 vezes o I1 dividido por R2 vezes o I2. Ok? Então, cheguei nessa equação aqui. E o que eu posso fazer agora? Olha o que eu posso fazer. I1 desse lado, I1 desse lado. I2 desse lado, I2 desse lado. Cortei elas. Agora eu multiplico cruzado essa equação aí. Vai restar para a gente a equação mais geral da ponte de Wheatstone. Que vai ser R1 vezes R2 tem que ser igual ao R3 vezes o R4. E aqui eu chego na minha equação final. E Hugo, por que essa equação ela é importante? Porque a partir dessa interpretação, dessa análise que a gente fez, a gente verifica que para descobrir o valor de algum dos resistores, tendo outros 3 resistores conhecidos, é simplesmente realizar a multiplicação entre eles cruzado, ok? Onde eu tenho aqui, ó, R1 vezes o R2 tem que ser igual ao R3 vezes o R4. Basta que eu multiplique cruzado, eu vou ter o resultado desse resistor desconhecido, sem precisar ter que trabalhar com as correntes elétricas, com as DDPs e assim vai. Vamos fazer uma questão para verificar? Então, olha só. O arranjo de resistores da figura se chama ponte de Wheatstone. Escolhendo o resistor R adequadamente, podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de resistência 5 ohms. Determine, em ohm, qual é o valor da resistência de R para que a corrente no resistor de 5 ohms seja nula. Ou seja, você bateu o olho aí, você deve imaginar o quê? Poxa, talvez eu vou ter que resolver esse circuito aí através de uma análise, né, de malhas, fazer uma malha tripla aqui, né, fazer uma lei de Kirchhoff, lei das malhas, eu aplico aqui, analiso uma malha, malha... Não, não precisa. Por que que não precisa? Ele falou que a corrente elétrica aqui, ela tem que ser nula, ou seja, zero. Se essa corrente elétrica tem que ser zero, eu posso descartar esse resistor e trabalhar como se fosse uma ponte de Wheatstone. Aqui a gente tem os 4 resistores, aqui tem um caminho por onde não vai passar corrente elétrica, assim como a gente viu lá em cima. Se eu quero descobrir o valor dessa resistência, como é que eu vou fazer? Basta que eu multiplique cruzado. Vai ficar 2 vezes 6, sendo igual a R vezes 4. O R vai ser igual. 2 vezes 6 é 12, dividido por 4, R é igual a 3 ohms. Acabou a questão. A questão era basicamente descobrir qual que é o valor da resistência elétrica. Achamos. Acabou a questão. Beleza? Espero que tenha ficado perfeito o entendimento. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.